O que é politeísmo? É um sistema ou crença religiosa que admite mais de um Deus. Significa adorações a deuses múltiplos. Então, o politeísmo é uma crença religiosa que ensina as pessoas que admite ter mais de um Deus. Significa adoração a deuses múltiplos. Então, o politeísmo é o contrário. Ao contrário do politeísmo, existe também o monoteísmo. É a crença em um só Deus, Criador de todo o universo. Só tem duas classes que nós pertencemos, né? Ou nós somos politeístas e acreditamos em mais de um único Deus, ou somos monoteístas, acreditamos em um único Deus. Se a pessoa estudar a Bíblia, não vai encontrar nela nem texto politeísta. Todos os escritores da Bíblia, todas as escrituras sagradas só fala de um único Deus. Todos são monoteístas, único. Então nós vemos aí que a crença no politeísmo, uma pessoa politeísta, ela não crê na Bíblia. É o contrário. Ela é contra as escrituras sagradas. Todos os heróis da Bíblia que morreram firmes no Senhor Jesus, firmes na fé, eles morreram firmes na fé em um único Deus. Eles eram monoteístas, não eram politeístas. Todos os ensinamentos da Bíblia. E hoje a crença no politeísmo, os politeístas, é o que mais existe na face da Terra. Todas as pessoas são politeístas. Elas não acreditam em um único Deus. Elas falam que acreditam em um único Deus, mas no fundo elas não acreditam. Elas dizem, o primeiro mandamento é o mais destacado mandamento que exalta o monoteísmo. Porque o primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim. Esse mim aí, ele é só quem é monoteísta é que acredita. É um mim, é um singular. Qualquer pessoa que já estudou sabe o que é singular. Singular é um exclusivo. E o mim é uma palavra singular. A coisa mais triste é que as pessoas são politeístas e ainda querem ser monoteístas. As pessoas são politeístas e não aceitam, não assumem. Elas dizem que são monoteístas. Por que as pessoas dizem que Deus Pai, mais Deus Filho, mais Deus Espírito Santo é um só Deus? É uma coisa descabível, uma coisa inexplicável, né? Um Deus Pai, mais um Deus Filho, mais um Deus Espírito Santo, é um só Deus. É assim a ideia dos politeístas. Eles creem em três, adoram três, defendem três, confia nos três, prega sobre os três, mas no fundo, mas diz eles que são um. É engraçado, né? É uma coisa até engraçada, né?
Eu creio no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo, tudo junto. E depois eu digo para os outros que acreditam só no Deus Pai. Só tem um Deus. Por que o inimigo fez isso? Fez isso porque as pessoas deixou a crença politeísta entrar dentro da igreja, mas como eles não podem defender, não podem negar o restante da Bíblia, então eles usam essa manobra, isso se chama uma manobra, para poder disfarçar a mentira. Satanás, o inimigo de Deus e seu povo e da sua verdade, conseguiu fazer as pessoas acreditar que Deus Pai, mais Deus Filho, mais Deus Espírito Santo, coisa que não existe em lugar nenhum na Bíblia. Ele faz as pessoas acreditar nessas três coisas. Mas aonde existe na Bíblia? Além disso não existir na Bíblia, o inimigo ainda faz as pessoas pensarem que os três são um só. É muito esquisito. Ninguém nunca viu escrito na Bíblia as palavras Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não existe isso escrito na Bíblia. Você leu a Bíblia? Se você já leu a Bíblia toda, se você já ouviu os outros falar da Bíblia, eu garanto que você nunca viu escrito Deus Filho na Bíblia. E nunca viu escrito na Bíblia Deus Espírito Santo. Só se alguém falsificou a Bíblia. Às vezes tem alguma Bíblia falsa, né? Que a gente não sabe a procedência dela. Às vezes pode ter. Mas nas nossas Bíblias conhecidas, não existem essas palavras. Se alguém disser que viu escrito na Bíblia as palavras, é porque é mentiroso. Se alguém viu escrito Deus Filho e Deus Espírito Santo, é porque essa pessoa é mentirosa, porque não existe. Mas além das pessoas falarem que existe Deus Filho e Deus Espírito Santo, juntamente com Deus o Pai, as pessoas ainda dizem que não são três, são apenas um Deus. É muito perigoso acreditar em uma coisa que não está escrito. Se não tiver escrito nas Escrituras Sagradas, não aceite. Se não está escrito na Bíblia, não é de Deus. Se você está começando tendo conhecimento da verdade, se você está estudando a sua Bíblia, se você ainda não tomou uma decisão, por favor, examine a Bíblia. Não deixe ninguém colocar falsidade na sua mente. Mas acreditar em uma coisa que não está escrita na Bíblia é um fracasso, uma perdição. Imaginamos um adventista dizendo para um católico: o segundo mandamento condena a adoração de imagem de escultura. E o católico vira para o adventista e diz: e o primeiro mandamento proíbe ter mais de um só Deus. Como ficaria, né? E o adventista diz para o católico: mas os três não são três, são apenas um só Deus. E o católico diz: nós não adoramos imagem, apenas reverenciamos a ela como sendo um retrato do santo que estão nos céus. Como ficaria? Um negando o primeiro mandamento e o outro negando o segundo. Um defendendo uma falsidade e o outro negando a outra, defendendo a outra falsidade.